4h. E nosso primeiro assunto, nós vamos começar bem aqui o Tom Maior. Na verdade, eu começo muito bem porque hoje eu tenho a companhia de Lívia Bailão. Lívia, seja bem-vinda ao Tom Maior. Oi, Dili, um grande abraço para você aí no estúdio, para toda a equipe do Sistema Sagres e do programa Tom Maior. Agradecer também os nossos convidados por esse bate-papo aqui interessantíssimo. Quero deixar um beijo com gosto de sexta-feira para os nossos ouvintes, telespectadores e internautas. É isso mesmo, como a Lívia já anunciou, hoje nós temos 2 entrevistados. Vou começar pelas damas, viu, Saturnino? Agora eu te cumprimento. Vou cumprimentar a Lia Monteiro, ela que é terapeuta de casais e sexóloga. Lia, seja muito bem-vinda ao Tom Maior. Muito obrigada. E cumprimento também o Saturnino Pimenta, ele que é terapeuta e também especialista em constelação familiar sistêmica. Seja bem-vindo ao Tom Maior. Olá, ótima tarde, muito obrigado. Bom, violência doméstica, abandono de incapaz e divórcio serão temas da palestra gratuita que acontece amanhã aqui em Goiânia, neste sábado, dia 28. E esse casal de palestrantes que nos dão a honra de falar aqui no Tom Maior hoje, eles vão ministrar a palestra O Poder de Transformar Relacionamentos. E a partir de agora a gente começa essa conversa com eles. E a minha primeira pergunta eu vou direcionar para o Saturnino. Alguns especialistas na área dizem que a família é o vínculo mais forte e, ao mesmo tempo, a fonte primária de doenças como neurose, sofrimentos psíquicos também. Você concorda com isso? Eu concordo que a família é a base de tudo, exatamente porque todos nós viemos de uma infância e, infelizmente, a cada dia que passa a gente vê o quanto a família sofre, quantas crianças sofrem por conta disso. Evidentemente que todo esse sofrimento que começa no sistema familiar, ele vai para o psicológico e depois afeta e provoca, né, os problemas de saúde que as pessoas acabam tendo. Então, com certeza, todo esse sofrimento que a gente vê dentro do sistema, na vida das pessoas, começa no sistema familiar. Gili, eu tenho uma pergunta aqui para a Lia. Posso fazer? Com certeza. Lia, vocês vão ministrar uma palestra cujo título é, né, O Poder de Transformar os Relacionamentos. Explica para nós um pouco disso. Nós temos esse poder, ou o poder está com o outro de também transformar? Eu espero que ele faça para que eu possa agir. Como que se dá essa dinâmica que vocês pretendem trazer amanhã nessa palestra? Certo. Bom, Lívia, a nossa palestra justamente vem trazer o conhecimento para ambos, para o casal. Nós sempre atuamos com a terapia de casais voltada para o quê? São 3 indivíduos, na verdade. Um é o homem, o outro a mulher e o casal. Então, como você comenta assim que a pessoa espera o outro fazer para que ela venha a tomar atitudes, então, o que a gente vai trazer nessa palestra? Nós vamos trazer realmente o conhecimento correto de se analisar essas situações do cotidiano do casal, para que, consequentemente, eles não tenham mais discussões, não tenham problemas conjugais e que se conheçam em primeiro lugar. Então, para você ter um relacionamento que pode se dizer como um relacionamento saudável e extraordinário, nada mais, nada menos do que primeiro você tem que se conhecer e as suas atitudes têm que vir primeiro para que depois você, com certeza, tenha um momento com o outro e o momento a 2. E aí a minha... Desculpa, Lívia, você quer concluir? Não, só eu tô achando fantástico. E aí a minha próxima pergunta, eu queria justamente entender aqui o objetivo, né, pelo que eu li da palestra, é abordar realmente essas questões, violência doméstica, abandono de incapaz, divórcio, né? Serão alguns temas abordados aí que durante a pandemia, estudos comprovam, né, dados comprovam que aumentou aí esse desafeto, a violência doméstica aumentou, o número de divórcios aumentou.
Trazendo para a área da psicologia, a gente pode dizer que o resultado desses números são feridas nas próprias pessoas, em cada indivíduo, ou realmente o relacionamento do casal seria uma ferida no casamento ou na pessoa, no indivíduo? É importante a gente entender que todos nós temos uma base, tudo começa na nossa infância, tudo vem de lá. Quando uma criança, eu sempre falo assim com as pessoas, né? Que nós somos mais experientes em viver a experiência da vida de outras pessoas. Porque a criança, ela acaba aprendendo um monte de coisa que, na verdade, ela aprende um monte de frustração, de problema, de desafio do adulto. Infelizmente, quando a gente chega no mundo, muitas vezes a nossa família não está preparada da maneira certa para nos acolher. A criança, ela nasce e ela tem uma proposta de ser feliz, de ter prazer, de viver uma vida maravilhosa, mas ela acaba se envolvendo na constelação familiar, a gente chama isso de emaranhamento. Então, ela acaba se emaranhando com os problemas que os pais têm, e aí ela acaba criando uma interpretação equivocada do que é relacionamento amoroso. Quantas crianças que já nascem e vêem uma série de situações, de frustrações no relacionamento, e aí quando elas se tornam adultas, elas não acreditam mais no relacionamento, por exemplo. Dili, fantástico isso que o Saturnino traz para nós, né? Da responsabilidade nossa enquanto cuidadores, né? De estarmos buscando a nossa saúde interior para poder criarmos um ambiente saudável, né? Quando vocês colocam assim, abandono de incapaz, eu me pergunto se é aquele abandono visível, ostensivo, de abandonei a criança, né, os filhos menores, abandonei essas crianças, virei as costas, saí, larguei ela sozinha no meio de uma rua sozinha, ou se esse abandono se dá dentro do próprio lar, com a presença física dos cuidadores, né? Podendo ser os genitores ou não, os responsáveis pela criança. Como que é isso? Sim, essa questão, por exemplo, é muito séria, que nós estamos trazendo essa palestra para tentar realmente modificar um pouco disso dentro da sociedade hoje goiana e também brasileira, que a gente está trazendo essa palestra depois para outras regiões. Então, o que nós estamos visualizando nessa questão de abandono de incapaz? É que muitas crianças, elas estão sofrendo com o abandono dos pais, mesmo estando morando com ele dentro de casa. Então, as crianças, elas estão vivendo mais introvertidas, mais realmente reclusas dentro do seu próprio mundinho. Por quê? Porque os pais, muitas vezes, estão só saindo para trabalhar, ficando fora o dia todo e deixando a criança à mercê realmente de terceiros, da internet, e está terceirizando essa questão da educação. Então, quando os pais fazem isso, também é um abandono. Eles estão se afastando do papel de pais e de educadores e estão deixando essa criança com um vazio imenso dentro dela, que isso vai trazer repercussões realmente assim catastróficas, vamos dizer, para o futuro dessa criança. Nós estamos conversando com o Saturnino Pimenta, ele que é terapeuta e especialista em constelação familiar sistêmica, e também com Lia Monteiro, ela que é terapeuta de casais e sexóloga. Para você que chegou agora, nosso assunto é sobre a palestra que será ministrada amanhã com o tema O Poder de Transformar Relacionamentos. E aí eu queria direcionar a minha pergunta agora para a Lia. Lia, qual que é? Essa semana nós até conversamos aqui, né, Lívia Bailão, sobre a importância da terapia. A Lívia Bailão até fez o desafio para as pessoas aí incluírem, o nosso público incluir terapia no planejamento de 2022, né, Lívia? Planejamento financeiro, inclusive, né, Dili? Foi isso mesmo. Isso. E aí eu queria ouvir da Lia, que também é terapeuta de casais. Muitos casais pensam que podem resolver os seus problemas ali dentro de casa, conversando, às vezes em silêncio, né? Cada um segue para o seu rumo e se resolvem do jeito deles. Mas existe o profissional terapeuta de casais, né? Qual que é a importância de fazer uma terapia de casal até para aqueles que estão bem, na cabeça deles está tudo bem, mas
como o Saturnino ressaltou, todo mundo tem aquela coisa que ele traz da infância, né? Então, qual que é a importância da terapia de casal para os casais? Bom, a terapia de casal, ela vai fazer realmente aquilo que você visualiza hoje em dia, em que as pessoas, normalmente, quando elas têm um problema, elas procuram um especialista para resolver um problema. Isso, digamos assim, algo hipotético como consertar um celular, como consertar uma TV que estragou. Porém, as pessoas, elas acham que não é necessário hoje em dia fazer terapia, porque está tudo bem, elas estão bem e elas estão usando essa máscara de perfeição, que na verdade por dentro elas estão muito feridas e estão sofrendo por traumas e por consequências de situações do seu passado. Então o que ocorre é que o casal, se ele não tiver a questão da união, a gente fala união como se fosse uma coisa assim, até, nossa, é fantasioso, mas não, é algo que tem que ser real dentro da vida conjugal do casal. Se eles não têm um momento de união, se eles não têm um momento de conexão com eles, com a história deles, a questão principal que hoje em dia está trazendo muitos problemas dentro do relacionamento é a questão do não perdão ao passado. Então, homens não andam perdoando o passado das esposas, mulheres não perdoam o passado dos maridos e, consequentemente, isso vai gerando somente várias e várias discussões e muitos problemas entre o casal. Só que eles acham que discutir vai resolver alguma coisa e acaba que vai aflorando aquela situação e gerando crises maiores com o passar do tempo. Como a gente diz, um problema pequeno hoje, amanhã ele vai se intensificando. É como uma bola de neve. E se que realmente conhece e que sabe como sanar essas questões do casal para orientá-los de forma coerente e correta, eles só vão piorando essa situação e essa convivência deles. Então, por isso, a importância de ter um profissional da área que realmente conheça do que faz e que tenha realmente a capacidade de orientar para que venham a sanar, sim, estes problemas, essas questões da convivência do casal e, principalmente, do individual. Porque, como eu falei, a gente olha sempre na terapia como 3 indivíduos, o homem, a mulher e o casal. Cada um na sua individualidade tem que estar bem consigo mesmo para que ambos, juntos, estejam seguindo um caminho correto e coerente. Gili, queria pegar carona nessa pergunta sua e perguntar para o Saturnino, dentro dessa proposta de olhar para a relação, né, olhar para cada um e para a relação nesses 3 entes, você é constelador, né, familiar, Saturnino. E como que a constelação pode, então, eu pessoalmente conheço e sou devota dessa ferramenta enquanto uma possibilidade, né, da gente se olhar, de a gente olhar o nosso sistema, mas eu queria que você pudesse comentar aqui, para todos que nos acompanham aqui no Tom Maior, o que a constelação pode nos proporcionar em termos de tratar a nós mesmos, em primeiro lugar, e a nossa relação, primeiramente familiar, digamos assim, porque reverbera em tudo, né? Mas vamos ficar aqui na nossa relação familiar, que é o foco da nossa entrevista. É como se fosse, basta a gente pensar assim, né, que todos nós temos uma história, só que a nossa história não começa em nós. A nossa história, ela vem de um passado e a gente não tem consciência do quanto essa história ela é presente na nossa vida. Quando você vai, por exemplo, para um médico, o médico ele vai atender você e ele faz a seguinte pergunta para você: escuta, o teu pai, a tua mãe, o seu avô, a tua avó tem algum problema de saúde, de pressão, disso, daquilo? Então, é importante a gente entender que existem muitas questões sistêmicas, né? O médico ele vai olhar as doenças sistêmicas. Então, é importante a gente entender que existem vícios, que existem comportamentos, que existem traumas que são sistêmicos, que vêm lá do passado. Por exemplo, quantas pessoas que carregam o suicídio, carregam a ansiedade, carregam a depressão e a obesidade, enfim, uma série de situações, a escassez, né, a vida financeira com muito desafio.
e muitas vezes isso vem do nosso sistema familiar. E aí, qual que é o grande problema hoje das pessoas? É tentar, do ponto de vista racional, ou tentar com a sua força de vontade, resolver essas questões. Tem muitas mulheres que vêm para uma terapia e falam assim, eu não consigo mudar a minha vida, eu sempre fico repetindo o padrão. E a constelação familiar, uma das coisas que a gente aprende com ela, é que nós vamos ter uma visão ampla da nossa vida, é uma visão sistêmica, compreender melhor a nossa história, os sofrimentos e toda essa série de situações que está presente no nosso sistema familiar e que é muito mais forte e poderoso do que a gente imagina. E falando sobre a palestra de amanhã, eu queria que vocês explicassem um pouco para quem, qual é o público dessa palestra, o horário, o local onde ela vai acontecer e como que a pessoa pode participar também. Público, então, é o quê? São casais, também solteiros, caso queiram participar, porque nós visamos sempre a questão de você aprender a se relacionar com o outro. Então, se você também está aí interessado em participar e não tem ainda o seu par ao lado, nada melhor do que você se conhecer para que você, então, consiga encontrar alguém que seja aquela pessoa que vai lhe fazer feliz. Mas nosso público, que vem na grande maioria, são casais, para poder realmente sanar algumas questões que vem enfrentando durante esse período de sofrimento enquanto casal. E a palestra vem para poder ensinar várias técnicas e principalmente para orientar essas pessoas como elas vão conseguir, a partir do momento em que elas se entenderem enquanto seres humanos, indivíduos, assim elas vão ter um relacionamento extraordinário, independente de se esse relacionamento é entre o casal ou o relacionamento também familiar, com os filhos, que hoje em dia é muito importante para a gente enfatizar que a família é o que faz sentido na vida das pessoas. E isso está sendo muito banalizado. Concorda comigo, Saturnino? Infelizmente, o conceito família, né? Se for para a gente pensar, a família é a base de tudo, né? A base das empresas, é a base de tudo. E se a gente não tratar bem do nosso sistema familiar, as pessoas sofrem demais por conta disso. Então, o nosso objetivo na palestra é trazer essa consciência, ajudar as pessoas realmente a compreender a vida delas e todos esses bloqueios que muitas vezes atrapalham a gente de viver a vida nossa da maneira certa. Lívia, antes de passar a pergunta para você, deixa eu só emendar mais uma perguntinha. Sim. Durante essa pandemia, a gente viu vários problemas surgindo, né? As pesquisas mostrando problemas vindo à tona. A busca por terapia, tanto da pessoa quanto de casal, ela aumentou ou isso ainda é um tabu para muitas pessoas? Eu venho percebendo, sim, que as pessoas vêm procurando muito mais ajuda. No meu Instagram, por exemplo, quase todos os dias alguém, eu quero ajuda. E aí, quando eu começo a conversar com as pessoas, de fato, a gente vê o nível de sofrimento que acontece. Mas sim, ainda tem muitas pessoas que têm preconceito em relação a isso, porque pensam que terapia é para quem é doente, pensam que terapia é para quem realmente está com uma vida muito ruim. E aí ainda existe muito preconceito ainda de muitas pessoas sobre essa questão da terapia, pensam que depressão é frescura, pensam que pânico, enfim, que a ansiedade, que tudo isso é de gente fraca, né? Então a gente vê ainda muitas pessoas ainda com esse tipo de preconceito. Lívia Bailão. Gili, obrigada. Eu queria direcionar minha pergunta para a Lia. Você, Lia, enquanto terapeuta de casais, sexóloga, né, na sua experiência aí de atendimento, na sua vivência profissional, o que pega hoje, né, nos casais? É uma disputa de poder? É a questão da sexualidade mal trabalhada? É questão financeira por conta dessas crises que a gente, né, tem enfrentado? É a dependência emocional? O que pega realmente nos casais de uma forma geral? Bom, como terapeuta de casais, eu vejo realmente dentro do consultório todo tipo de
situação a ser tratada. Porém, desde que começou esse período de pandemia, o que vem ocorrendo em grande escala mesmo para a procura de terapia de casais é a questão das pessoas em si não entenderem o outro, o ponto de vista do outro. Então, quando você não entende nem a você mesmo e tenta entender o que o outro está querendo dizer, geram conflitos. Então, automaticamente, a falta de comunicação, como eu até digo a algumas pacientes minhas, elas chegam no consultório achando que o marido tem que ter bola de cristal para entender tudo que passa na mente dela sem ela falar nada. Então, esse problema é o maior que nós encontramos hoje em dia, que a comunicação ela vem desencadeando várias outras causas de realmente traumas dentro dos relacionamentos. A falta de comunicação, ela ocasiona tudo, ela ocasiona problemas da sexualidade, porque se você não tem uma comunicação eficaz com o seu companheiro, com o seu esposo, com certeza a área da sexualidade também vai ter problemas. A questão da comunicação para a parte financeira também será um grande problema. Então, basicamente, o ponto primordial, X da questão, está sendo hoje em dia a questão da comunicação entre ambos, que não acontece. Só complementando, Dili, rapidinho, sim. Lia, e para a gente ter uma comunicação eficiente, a gente tem que estar muito alinhado, né, com o que a gente quer, com o que a gente deseja, com o que a gente não suporta, com os nossos limites. E me parece que aí quando você traz, né, são três, um companheiro, outro companheiro e a união, aí é preciso também fazer esse trabalho individual. É por aí mesmo? Sim, toda terapia de casal a gente sempre orienta. São uma quantidade específica de sessões para um, para outro e uma quantidade final de sessões para tratar, então, os dois juntos, como um só corpo, como a gente mesmo já disse. Então, é necessário, sim, você tem que entender primeiro o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer, o que faz sentido para você, o que te faz feliz, para que então você também entenda o que faz feliz e faz bem ao outro e, em si, o casal vai seguir realmente um relacionamento bem feliz, vamos dizer assim, um relacionamento extraordinário, quando ambos se conhecem e vivem essa união, sabendo o que faz feliz a eles. É só um acréscimo aqui, que é interessante a gente entender, que às vezes o que a gente vê no casal é um se anulando, né? E quando acontece essa anulação, principalmente com a mulher, né? A mulher ela se anula muito em relação a isso. E uma outra questão que é interessante a gente entender aqui, né? Tem muitas mulheres ainda que trabalham em casa, ficam em casa cuidando das coisas, e aí eu sempre falo, né, com o pessoal nas palestras, enfim, eu falo assim, poxa, o homem ele sai de casa às 8 horas da manhã e chega às 19 horas, por exemplo, em casa. E naquele período a mulher também trabalhou. Aí quando ele chega em casa, ela ainda vai fazer janta, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ou seja, olha a quantidade a mais de dedicação que a mulher tem no lar, e o homem simplesmente ele pensa que ele cumpriu a parte dele só porque foi trabalhar e chegou cansado. Então, essa questão da anulação, de se anular, é perder a sua essência, né? E o casal, ele não pode perder isso. O homem, a mulher e o casal tem que ter essa essência, ela tem que estar muito esclarecida entre eles. Bom, e aí eu queria esclarecer, queria tirar uma outra dúvida, né? Como a gente está falando aqui de relacionamento, tá, se a pessoa está com dificuldade no relacionamento, mas não encontrou um acordo ali no casal, eles não querem fazer terapia juntos. Começar terapia já é um grande passo? Com certeza, né? Mesmo que seja um só, né? E até porque, assim, ó, às vezes o parceiro ou a parceira começa a terapia, muito como isso acontecer, só que às vezes ele quer que o outro venha fazer, aí força muito a barra. Aí o que acontece? O outro não vem e eles começam uma discussão. Então, o ideal é assim, eu vou lá, vou fazer terapia, eu vou, enfim, aprender sobre mim, eu vou compreender os meus traumas, e a partir desse momento, a pessoa ela começa a saber como se posicionar no seu relacionamento. Não é se posicionar discutindo, é se posicionar dialogando,
é começar a trazer algumas lembranças, por exemplo, lá do passado. Ah, você lembra quando a gente começou a namorar, que a gente prometeu isso, que a gente prometeu aquilo, que você mesmo, marido, né, que você falou que queria ser um pai diferente para os seus filhos, porque na tua infância o teu pai te tratou mal, fez um monte de coisa. Então, por que não a gente começar a viver todas essas promessas que a gente prometeu para nós? Então, às vezes, o casal está num sofrimento muito grande que qualquer coisa que é dita da maneira errada gera mais sofrimento. A terapia, ela vem com esse objetivo da pessoa ela ter esse auto-feedback e ela conseguir também se posicionar no relacionamento dela, até para orientar melhor o outro, de procurar ajuda, de se abrir para uma ajuda também. Gili, dá tempo? Com certeza. Vai Vamos falando para a última pergunta. Tá ótimo. Eu queria perguntar, acho que para a Lia, né, o Saturnino trouxe aqui para nós muitas coisas interessantes, mas uma questão que eu me pergunto também é se hoje em dia a gente ainda tem muito forte aquela cultura, na sua opinião, né, Lia? A gente ainda tem muito forte aquela cultura, assim, do amor romântico, que não suporta afastamento, que somos duas metades e eu não vivo se você não estiver, né, sem você e você sem mim. Como é que isso fica hoje estabelecido no inconsciente das pessoas? Como é que isso atua nos casais ou não? Isso é uma coisa do passado, a gente já superou essa fase e entendeu, né, que a gente pode ser feliz também, estar inteiro, que eu sou inteiro, eu não sou uma metade, né? Como é que é isso na sua visão? Exatamente, Lívia. Não somos incompletos, nós somos perfeitos e somos completos. A questão é que a nossa mente nos sabota às vezes. Então, essa questão de romantização do relacionamento que andam fazendo desde os primórdios, vamos dizer assim, é algo que ainda fica muito enraizado em muitas mulheres. Eu posso dizer até que 60% das mulheres ainda vivem esse momento romântico e esperam, sim, a pessoa maravilhosa que venha realmente, vamos dizer assim, o príncipe do cavalo branco. Ainda existe muito isso. Pensa para essas pessoas que estão ainda romantizando essa questão arcaica, vamos dizer, né? As pessoas, elas são completas, elas não têm essa necessidade de serem resgatadas por alguém para poder ser felizes. Só que elas ainda estão com essa visão deturpada. E isso gera mais ainda sofrimento na vida das pessoas, gera mais dor e angústia. Logicamente que os sintomas maiores de todo esse sofrimento depois vai se ocasionar como ansiedade, insônia, depressão, porque se fantasia muito, se espera muito e você começa a confiar realmente que o outro vai te fazer feliz. Porém, a verdade é que você primeiro tem que se fazer feliz para que depois você tenha um relacionamento extraordinário. Uhum. Isso mesmo. Muito obrigada pelas informações. Agradeço aqui a participação de Saturnino Pimenta, que é terapeuta e também especialista em constelação familiar sistêmica. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, desejo uma ótima tarde para vocês e quero reforçar aqui o convite para que você então venha participar dessa palestra que começa amanhã lá no Hotel Cristal Plaza. E agradeço também a participação da Lia Monteiro, que é terapeuta de casais e sexóloga. Muito obrigada pela sua participação, Lia. Gratidão, Gili, gratidão, Lívia. E lembrando, amanhã às 14 horas, então, lá no Hotel Cristal, nós aguardamos lá vocês. A presença de vocês é realmente extremamente importante para nós, porque nós queremos fazer a diferença na sua vida. E me despeço também de Lívia Bailão, que participou com a gente nessa entrevista. Muito obrigada, Lívia. Um abraço para você. Outro grande Gili para você, para os nossos convidados e um ótimo fim de semana. É isso aí, você conferiu a